Olá, eu sou o professor Bruno Peron do Inglês Dedicado e no vídeo de hoje eu gostaria de tratar de um assunto que eu intitulei Tradutor Viciado. Eu vou abordar aspectos do Google Translate, o Google Tradutor, como nós conhecemos no Brasil, algumas finalidades que esse tradutor tem, inclusive algumas críticas que ele recebe. Gostaria de tratar principalmente do aspecto de tradução de frases e sentenças completas, se é viável ou se não é. Tem muitos alunos que já me perguntaram isso, se deveriam continuar usando o Google Tradutor ou se deveriam tentar outra ferramenta. Enfim, a princípio, o que eu coloco a respeito desse assunto é que o problema não é tanto a ferramenta em si, mas como se usa tal ferramenta. Então o Google Tradutor ele trouxe muitos benefícios, muitas vantagens, muitas instruções interessantes para o aprendizado da língua inglesa e de outras línguas também, né? Um tradutor que tem uma infinidade de línguas. Mas em se tratando da língua inglesa, ele contribui bastante para a tradução de palavras em vários de seus sentidos. A gente sabe que quando busca uma palavra inglesa, há uma chance muito alta de encontrar vários significados, inclusive diferentes, tendo um muito pouco a ver com o outro. Significados de palavras, você tem definições inclusive dadas em inglês, traduções de palavras e de frases, você tem exemplos hoje em dia de frases em que você encontra aquela palavra que são captadas na internet, sinônimos, antônimos. Então o Google Translate, o Google Tradutor, ele está cada vez mais completo, trazendo recursos cada vez mais inovadores, inclusive dando a chance de você clicar e ouvir a pronúncia da palavra e até da frase toda. Então, as críticas que eu ouço a respeito do Google Tradutor, eu acredito que sejam em boa parte críticas desnecessárias e até infundadas, porque o problema não é a ferramenta em si, mas é o uso que se faz dela. E nesse vídeo eu gostaria de chamar bastante atenção no aspecto de copiar e colar frases para o Google traduzir. Então tem muita gente que tem esse vício, né? Inclusive é o que me inspirou a dar o título a esse vídeo de tradutor viciado. Não é que o tradutor Google seja isso, mas é a forma como se usa esse recurso. Então muita gente apenas põe lá, copia uma frase toda, cola no tradutor e quer saber a tradução. Mas essa atividade de copiar, colar e ver a tradução é extremamente passiva. Você não está preocupado com o processo que te levou a entender o significado daquela frase. Principalmente se você for um aprendiz da língua inglesa, estiver aprendendo inglês nesse momento, tiver curiosidade em relação ao inglês, evite fazer isso. Evite copiar uma frase toda e ver o significado final no Google. Tente você mesmo entender os significados, primeiro pelas definições das palavras, depois pelos sinônimos em inglês mesmo. E em último caso, vá para a tradução de palavras e tente combinar formas, ver qual se encaixa melhor naquele caso, até você tentar deduzir o que significa aquela frase toda. E por fim, você vai usar o Google Tradutor não como ferramenta principal da sua tradução, mas como um complemento da tarefa que você já realizou de traduzir aquela frase em inglês. Então o Google Tradutor ele pode ser uma ferramenta muito valiosa no seu aprendizado da língua, porém, tome muito cuidado para não viciar nela e nem deixá-la viciada também. Por quê? Quando se trata da língua inglesa, há muitas expressões idiomáticas que o Google, por ser uma ferramenta, um computador programado para fazer as traduções, ele não vai ter o mesmo entendimento, obviamente, de uma pessoa que conhece a língua inglesa e conhece os usos idiomáticos da língua. Então fique bastante atento a isso. As características da língua que são culturais, que são compreendidas e formuladas por nativos. Isso o tradutor, por incrível que pareça, ele é até parcialmente programado para dar algumas respostas idiomáticas, porém, elas nem sempre serão precisas. Então você corre o risco de ter respostas ali imprecisas e até erradas algumas vezes. Mas não creio que por isso o Google Tradutor deva ser criticado. E tem pessoas que realmente acham que é uma porcaria, que não deveria ser jamais usado. Eu penso o contrário. Eu penso que não é a ferramenta principal, mas ela pode complementar muito bem, principalmente com um aluno iniciante que queira ver exemplos ali de frases, sinônimos,
de palavras que queira conhecer em inglês, porque nunca se para de aprender palavras novas. E muitas vezes o Google Tradutor ele traz significados que podem não aparecer em outros dicionários. Então é muito importante dar prioridade para as definições em inglês primeiramente, depois os sinônimos também em inglês e, em último caso, buscar traduções. E tente você mesmo ser um aprendiz ativo da língua inglesa. Tente você entender, deduzir os significados através do contexto, através das frases ao redor. E por fim você tenta interpretar o que aquela frase quer dizer, para que, se você quiser mesmo partir para essa etapa de copiar e colar a frase, você já tenha uma ideia do que ela signifique. E que o Google Tradutor apenas complemente o seu trabalho de tradução. Então tenha bastante cuidado com esse copiar e colar. Aprenda a usar ferramentas a seu favor, de maneira ativa, de maneira inteligente, de maneira bastante criativa inclusive, para que você melhore cada vez mais o seu inglês. Aprenda inglês com inglês dedicado. Até o próximo vídeo.